Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça. Um programa fruto da parceria Associação Paulista de Magistrados e Associação Paulista do Ministério Público. Para discutir esse assunto pungente, absolutamente sem precedentes na história do Estado de São Paulo, foi a onda de atentados perpetrados por uma facção criminosa, nós vamos ouvir dois verdadeiros ícones da magistratura do Estado de São Paulo. O presidente da Associação Paulista dos Magistrados, desembargador Sebastião Luiz Amorim, e o vice-presidente, primeiro vice-presidente da mesma Associação Paulista de Magistrados, o doutor Henrique Nelson Calandra. Tudo bem, doutores? Boa noite. Infelizmente, o nosso tema não é muito agradável, nem para nós, nem para a população, que foi esse verdadeiro banho de sangue. O senhor usou Maio Sangrento no artigo do senhor na Folha. E o doutor Amorim também toca nesse ponto em vários artigos publicados na imprensa e também na tribuna da magistratura. Doutores, no primeiro ponto que eu gostaria de abordar faltou o que para a gente evitar e o judiciário vai responder à altura a essa verdadeira infâmia? Bom, o que é preciso destacar é que tudo isso vem sendo acumulado, não é de hoje, há mais de 100 anos. Eu tenho esclarecido que nós, brasileiros, não olhamos para os presídios há muitos e muitos anos. E isso provoca o quê? Provoca um presídio completamente desumanizado, aonde se cometem verdadeiras violações a direitos humanos, porque o preso acaba perdendo a sua dignidade. O sistema penal de 66 anos atrás, ele está completamente ultrapassado, não é? Então, o que acontece? Isso vai gerando aplicações de penas até muito longas, aonde o detento ele não tem a menor esperança de uma reabilitação. São penas que somadas redundam em 200 anos e, no fim, tudo isso acaba provocando um sistema penal de mentira, um sistema penal onde você aplica penas longuíssimas e onde o preso, depois de 6, 7 anos, mercê de tantos benefícios, tantas benevolências, ele acaba posto na rua. E ele é posto na rua praticamente expulso do sistema penitenciário, sem nenhuma possibilidade de recuperação fora do sistema. Então é um sistema, e ainda quando nós falamos em São Paulo, não é que se destacar que o governador Mário Covas foi realmente o primeiro governador que investiu de forma muito séria, muito consciente na criação de presídios. Antes do governador Mário Covas, nós tivemos a rebelião da Casa de Detenção, que infelizmente vitimou 111 pessoas, 111 cidadãos presos, não é? E o governador Mário Covas tem essa herança macabra. O Brasil sentado no banco dos réus e, de outro lado, 111 cadáveres de pessoas que teriam sido vítimas de uma ação policial. Agora, mas vamos dizer, já de algum modo compreendida dentro de um exercício regular de um direito, dentro do cumprimento de uma obrigação legal. Isto é muito censurado fora do país, né? Nós não censuramos nem aqueles que condenaram, nem aqueles que absolveram, mas a realidade é que tudo isso é como uma mola que você vai pressionando, e chega um ponto que você não consegue mais conter aquela pressão toda, isso explode em rebeliões dentro dos presídios. Então, eu acho que a sociedade tem que olhar mais para os presídios. Eu digo, se os presídios tivessem uma parede transparente, não é? E a sociedade pudesse ver o que passa lá dentro, com certeza esse problema já teria tido outro encaminhamento e solução. Tá certo. Doutor Amorim, o senhor dizia aqui no nosso bate-papo inicial, um pouco antes do programa, que o senhor foi corregedor de presídio e a bandidagem mudou muito de lá para cá também. Foi corregedor, se eu não me engano, há 10, 12 anos, né? Que o senhor foi corregedor de presídio. Isso mesmo, mais ou menos por volta de 10 anos. O que o senhor nota, até nessa linha que o doutor Calandra desenvolveu, de degradação do sistema penitenciário? Como é que o senhor via o sistema antes e o sistema atual? Realmente, quando eu fui juiz de Osasco,
eu exerci a função de corregedor de presídios. E nós tínhamos uns presídios precários em Osasco. Posteriormente foi construído um maior, mas também que não atendia às necessidades. Entretanto, a gente observa, sempre observei, que naquele tempo o criminoso era mais respeitoso que hoje. Ele não tinha tantas criações da modernidade, não tinha tantos problemas com a eletrônica, etc. E então ele era um criminoso mais assentado, vamos dizer. Muitas vezes eu estive em visita aos presídios e eu tinha toda a possibilidade de conversar com o preso, assim, frente a frente. Eu tinha a possibilidade de conversar sobre a sua vida, sobre as suas necessidades. E naquele tempo o que eles mais queriam justamente era a liberdade através da nomeação de advogados, etc. Depois, com o passar do tempo, eu comecei a verificar que a criminalidade aumentou de periculosidade. O preso já não respeitava mais a autoridade. Ele já tinha certos resquícios dessa vontade de agressão que tanto surgiu no mundo moderno. Talvez em razão de filmes, em razão da própria miséria com que são relegados. Porque veja bem, caro Luciano, a pena tem dois objetivos principais. A pena é feita, primeiro, para punir o criminoso, evidentemente, para punir o crime praticado. Em segundo, para reabilitar o preso. A pena devia ser cumprida em estabelecimento com possibilidade de reabilitar. Mas, hoje em dia, e como sempre foi, não se tem esse processo de reabilitação. Porque nós não temos condições de colocar psicólogos na prisão, né? Não temos psiquiatras na prisão para a cura de doenças mentais, nós não temos essas possibilidades. Então, o que acontece? O criminoso, ele fica sem qualquer alternativa, porque se ele cumpre a pena e é colocado em liberdade, ele não sabe o que fazer. E ninguém vai dar um emprego para criminoso, muito dificilmente acontece isso. Porque, evidentemente, você não vai querer colocar na sua casa ou na sua firma uma pessoa que já tenha passagem pela polícia, ou pelo crime, ou pelas sentenças que foi condenado. Então, nós temos esse problema. O criminoso, ele é colocado na rua e não sabe o que fazer. Então, o que vai acontecer? Ele vai delinquir outra vez. E isso tudo se deve ao sistema falho do sistema prisional. Tá certo. Doutor Calandra e doutor Amorim, gostaria de lançar uma pergunta para os dois. Nós não passamos um momento meio paradoxal? As pessoas se preocupando mais, eventualmente pode ter ocorrido um excesso, inclusive eu li um artigo do senhor, doutor Calandra, na Folha de São Paulo, dizendo justamente isso, que seria precipitado até a divulgação da lista, antes da lista dos mortos no confronto com a polícia, antes de se apurar exaustivamente se era ligado ou não com a facção criminosa, se realmente podia ter sido um inocente, justamente para evitar uma exposição indevida dessas pessoas. Mas ninguém está falando mais do policial morto, do policial que foi barbaramente surpreendido no trabalho dele, no momento de lazer dele, e todas as atenções parecem ter se voltado a eventuais excessos que ninguém sabe até o exato instante se houve ou não esse tipo de excesso. Não houve uma inversão de valores em relação à vida das pessoas? Afinal, a vida do policial, para dizer o menos, ela deve valer o mesmo tanto da vida desse criminoso que faleceu? É um quadro muito complexo e onde nós temos que atentar para um princípio fundamental. Primeiro, em matéria de direitos humanos, quem é aquele que é mais atingido pelo ato delituoso? É a vítima. Não é? Então, a nossa preocupação em matéria de direitos humanos, e eu posso me considerar um militante nessa área, porque tenho trabalhado no plano internacional, procurando sempre prestar atenção e trabalhar com esse tema realmente, né? Então, o primeiro ponto é olhar para a vítima e para a sua família, não é? E realmente nós não podemos
está divulgando uma lista com o nome de dezenas de civis